Olá pessoal, que o Espírito de Deus abençoe a você e a sua família. Sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre a fé bíblica. Vamos explorar alguns versículos chaves para que você possa entender como ter a sua fé fundamentada na palavra de Deus. Fique com a gente até o final para que você possa aprender a cultivar a sua fé na palavra de Deus. A fé é o pilar mais importante, a base para a sua vida com Deus, para a sua salvação e para que você possa, sim, conquistar as promessas de Deus. Mas para que a sua fé ela seja sólida, ela seja uma fé concreta, ela tem que estar fundamentada, alimentada pela palavra de Deus. Como diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não há outra forma de você cultivar a sua fé, alimentar a sua fé, ter uma fé que verdadeiramente lhe traga uma comunhão com Deus, que verdadeiramente lhe traga a certeza e a convicção da sua salvação. Tudo é pela fé, mas essa fé tem que estar apoiada, fundamentada na palavra de Deus, e ser alimentada pela palavra de Deus. Por isso a importância de você entender que a fé bíblica, ela é a fé que nasce diretamente da palavra de Deus. Não da interpretação humana, mas do espírito que há na palavra de Deus. Vamos dar uma olhada, uma reflexão nos versículos que nos mostram o fundamento da fé, como em Hebreus capítulo 11, que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então nós entendemos aqui, de uma forma muito clara, muito simples, que a fé, ela não pode depender do que está vendo ou do que está sentindo. Ela apenas é uma certeza, uma convicção, apoiada na palavra de Deus. Por isso que existem pessoas que dizem assim: eu não tenho essa fé, eu não tenho uma fé tão grande. Mas o detalhe não é ter uma fé grande, é ter a fé bíblica, é ter a fé apoiada nas promessas, é ter a fé apoiada com o espírito da palavra de Deus. Veja que em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz: porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então a fé, ela não necessita de uma evidência. Ela, para que seja manifesta por aquele que está manifestando a fé, no caso nós, ela apenas necessita de que o indivíduo que está manifestando a fé, quando se aproxima de Deus, quando ora, quando busca, quando clama, quando toma a Bíblia, ele creia em tudo que Deus possa fazer. Ele se aproxima de Deus através da sua oração, através das suas atitudes de fé, crendo que Deus é diligentemente pronto para atender a essa pessoa. Outro exemplo inspirador sobre a fé é o exemplo que vemos em Romanos capítulo 4, no versículo 20 e 21. Ele diz assim: e não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus, falando de Abraão. Paulo dando o exemplo de Abraão para a igreja em Roma, para os romanos, e estando plenamente convencido de que ele tinha o que ele tinha prometido, também era capaz de cumprir. Veja que Paulo, escrevendo à igreja em Roma, fortalecendo a fé dos romanos, ele deu o exemplo de Abraão,
que é considerado o pai da fé, o que gera a fé. Por isso que nós falamos fé abraâmica, a fé que nasceu da obediência de Abraão quando Deus o chamou, quando Deus prometeu que ele seria pai de uma numerosa nação. E quando Abraão aguardava o seu filho, ele foi um exemplo inspirador, ele é o exemplo inspirador. Ele não vacilou, ele não titubeou, ele não duvidou. Em outra versão bíblica diz, ele não duvidou por incredulidade, mas ele creu. É assim que temos que ser. Não podemos duvidar. Não importa o tempo que passe, não importa as circunstâncias, não importa os desafios, obstáculos, quando a sua vida está apoiada na Bíblia, na promessa, aquele que fez a promessa é fiel. É isso que chamamos de fé bíblica, de fé inspirada, fundamentada, revelada na palavra de Deus. Outro fato importante para que você alimente a sua fé bíblica, para que você tenha a sua fé fortalecida e renovada, leitura e meditação na palavra. Deus ele disse para Josué, em capítulo 1, versículo 8, este livro da lei não se apartará da sua boca, nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito. E serás, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja o conselho, veja a ordenança, veja a orientação que Deus dá a Josué, que serve para mim, para você, para nós. Se queremos uma fé sólida, uma fé fundamentada, uma fé fortalecida, uma fé que esteja alimentada e fé bíblica, só há uma forma: meditar no livro inspirado, nas Escrituras Sagradas, dia e noite. Outro ponto fundamental, oração. Quando você conversa com Deus, quando você tem uma vida de oração, então você está fortalecendo a sua fé. E a oração com base bíblica, a oração inspirada, a oração com o Espírito, ela está fundamentada na Bíblia. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, nós temos que sermos pessoas de oração. Você tem que ter o hábito de orar. E quanto mais você ora, mais você está manifestando a fé. Porque a oração também é uma forma de você cultivar, fortalecer e renovar a sua fé. Outro ponto, comunhão com os outros que são da mesma fé. Você sabe que quando você se envolve com pessoas que não têm a mesma fé que você, essas pessoas passarão o que elas creem, ou passarão as dúvidas que têm, os conflitos que têm. Mas quando você também tem comunhão com pessoas da mesma fé, o seu círculo social, o seu círculo de amizade, o seu círculo de produtividade, da onde você está, na igreja que você congrega, no grupo que você participa na igreja, seja você obreiro, evangelista, jovem, seja você adolescente, a sua fé será fortalecida. Ele diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos, de congregar-nos na igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da vinda. Então muitas pessoas pensam, eu não preciso ir à igreja, eu não dependo de igreja, eu não preciso congregar, mas aqui está a necessidade de congregar para você fortalecer a fé, para você ouvir a pregação, para você meditar,
para você estudar a palavra de Deus, para você tirar suas dúvidas, para você ter auxílio. É assim que orienta a palavra de Deus. Uma base principal: obediência e aplicação. Você precisa ser obediente e aplicar essa fé no seu dia a dia. De acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-os vocês mesmos. Então você tem que ouvir e praticar. À medida que você ouve e pratica, a sua fé cresce, a sua fé desenvolve, a sua fé ela tem progresso. Você está desenvolvendo a sua fé e, consequentemente, desenvolvendo a sua salvação. Eu vou deixar os versículos aqui na descrição do vídeo para que você possa anotá-los, por favor, guardar, marcar na sua Bíblia e colocar em prática. Pare o vídeo, pause a cada tempo que você assim esteja assistindo esse vídeo, pare, tome nota e passe a praticar. Tenha uma fé bíblica, tenha uma fé fundamentada na palavra de Deus. Pare de ouvir muitas vozes. Hoje a internet está cheia de vozes. Existem mensagens maravilhosas. O Bispo Macedo, todos os dias pela manhã, dá a sua mensagem falando a respeito da salvação, de ter uma vida com Deus, totalmente bíblica, uma fé bíblica, e tantos outros servos de Deus e tantos outros homens de Deus. Mas cuidado, para que você não venha a ser enganado, porque essa é a verdade. A fé cristã verdadeira deve estar fundamentada na Bíblia. E quando nós nos dedicamos à leitura, à oração, à meditação, a congregarmos em um lugar, em uma igreja, onde você recebe o alimento bíblico, a sua fé cresce. Todas as quartas-feiras nós temos o estudo bíblico da palavra. Tome a sua Bíblia e vá à igreja, toda quarta-feira, em todas as reuniões e principalmente à noite. E no domingo também. E fora isso, as mensagens que aqui você está recebendo e em todos os meios de comunicação, em todas as redes sociais. Cuidado com o que você ouve. Aprenda a discernir. Isso que está sendo falado é a opinião dele? É argumento? É comentário? É apenas teologia? Ou é a palavra de Deus? Que o Espírito de Deus te ilumine, te abençoe, te dê todo o entendimento e que você cresça cada vez mais na presença de Deus e frutifique como discípulo do Senhor Jesus. Deus te abençoe.